Sempre que a gente está aprendendo um assunto novo, geralmente fica difícil a gente memorizar algumas palavras. Então, a ideia aqui é justamente fazer você memorizar o que a gente chama de espectro eletromagnético, com um auxiliador de memória, que a gente chama de mnemônio. Então, a gente vai fazer aqui a retinha do espectro eletromagnético. No meio aqui dessa retinha, no meio do espectro, a gente tem as ondas que são visíveis. Então são as ondas eletromagnéticas que o olho humano consegue captar, enxergar, certo? Tá, depois das ondas visíveis, a gente tem o ultravioleta. Depois do ultravioleta, a gente tem os raios-x. Depois dos raios-x, a gente tem raios gama. Vou chamar aqui de G, tá? Raios gama. Um pouco mais para baixo aqui, a gente vai ter o infravermelho. Vou colocar o I de infravermelho. Depois a gente tem o micro-ondas. E mais para baixo aqui a gente tem as ondas de radiofrequência, tá? Que são as ondas de rádio, certo? Então esse aqui vai ser o espectro eletromagnético. Então aqui as ondas são mais largas, tá? Com a frequência baixa, vai diminuindo, 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 tá? Aqui você tem altas frequências, tá? Quanto maior a frequência, mais ionizante a onda eletromagnética ela vai ser, tá? Esse trecho bem aqui, onde você contém o espectro eletromagnético com altas frequências, você tem as radiações ionizantes, tá? Que são frequências altas o suficiente a ponto de deslocar o elétron do átomo, tá? Então, essas ondas aqui, elas conseguem mexer com o DNA, por exemplo, causando câncer, tá? E essas aqui são as ondas não ionizantes, que são aquelas ondas que não possuem energia o suficiente para mexer com a estrutura do DNA, certo? Então, quanto maior a frequência, maior vai ser a carga energética que aquela onda vai transportar. Ok, isso aqui são só alguns detalhes, mas a ideia central é fazer você memorizar esses nomezinhos aqui, tá? Rádio, micro-ondas, infravermelho, o espectro visível, ultravioleta, raio-x e raios gama. Então, como eu vou fazer para me memorizar isso aqui, tá? Então, o espectro visível, tá? A luz visível aqui, ela vai ficar no meio, certo? Então, você vai traçar aqui uma reta, apontando na direção do visível, tá? Ó, lado direito e lado esquerdo. E agora você vai memorizar isso aqui utilizando uma frase, tá? Uma frase para memorizar esse lado e outra frase para memorizar esse lado aqui, certo? Bom, coloca a luz visível no meio e para esse lado aqui você vai criar uma palavra, tá? Uma palavra simples, utilizando essas 3 letras, seria o seguinte: o rato morreu no inverno. Então, o rato morreu no inverno. Coloquei essa setinha aqui justamente para indicar a ordem que essa palavra tá? Você vai ler da esquerda para a direita. Então, o rato morre no inverno, ou o rato morreu no inverno. E o lado direito, coloquei a setinha apontando para esse lado aqui para indicar que você vai ler da direita para a esquerda, tá? De trás para frente. E você pode formar uma palavra com essas 3 ondas eletromagnéticas, tá? Gama, raio-x e ultravioleta. Ganhei uma xícara de uva. Ganhei uma xícara de uva. Ok. Então você tem 2 palavras que você aprendeu, memorizou
tá? Você pode fazer um teste aí. Você apaga. Para as frequências baixas, esse lado aqui você já sabe qual é a frase. E para as frequências altas você também já sabe qual é a frase, tá? Para baixo, você tem o que? O rato. Então vai ser R. Morreu. M. No inverno. O rato morreu no inverno. Então você tem ondas de rádio, micro-ondas e infravermelho. Agora para cá. Ganhei. Tá? Ganhei. G. Ganhei uma xícara de uva. Tá? Então você tem raios gama, raio X e ultravioleta, UV. Então, com esse auxiliador de memória, você já sabe na ordem como funciona o espectro eletromagnético, certinho? Outra hora a gente vai memorizar outros assuntos de física utilizando esse método de associar essas letras a uma frase, uma palavra ou alguma coisa importante que seja importante para você. Certinho? E é isso aí. Até outra hora.